Bom, Diogo, vamos falar de eleição, mas não as municipais que vão acontecer aqui no Brasil em outubro, mas as eleições norte-americanas. E a gente vai falar um pouco sobre como pode ser a política do Donald Trump para a tecnologia. Afinal, ele está querendo voltar para o cargo e ele está querendo voltar com ideias muito diferentes. Cara, você conhece a Truth Social? Antes de tudo, para começar a conversa. Eu conheço de prints que circulam nas outras redes. Prints do Trump, né, tweetando na Truth. Mas ele não twitta na Truth, ele posta, né? Ele posta. Ele posta na Truth Social. Cara, Truth Social é a rede social do Trump. Ela ainda não tá fazendo tanto sucesso aqui no Brasil, mas é uma piscadinha de como pode ser o mundo da tecnologia quando e se o Trump assumir a presidência dos Estados Unidos novamente. É uma rede social com pouquíssima ou nenhuma moderação, mas ataca principalmente quando alguém produz algum conteúdo que infrinja direitos autorais ou quando tem um conteúdo sexual muito explícito, mas para opiniões políticas e até opiniões políticas que descambam para o crime, ela é muito liberal geral, com uma exceção, cara. Qual a exceção? Quando você fala mal do Trump. Afinal tem dono. Falou mal do Trump, você é banido na hora, ou fez piadinha com alguma das pessoas que estão ali no entorno dela. Mas é uma rede social que atrai pouquíssima gente porque ela é muito polarizadora. E o Trump tomou essa decisão justamente quando ele foi banido de outras redes sociais por incentivar a invasão do Capitólio. Ou seja, o começo de um golpe civil nos Estados Unidos. Ele foi banido do X, o antigo Twitter, foi banido do Facebook, não gostou nada disso, ficou bem bravo e criou a Truth Social. Mas antes ele já não gostava muito das redes sociais, né? Já eram plataformas sobre as quais ele falava muitíssimo mal. Falava que, por pertencer a Big Techs, elas queriam, de alguma forma, monitorar o governo e engessar a forma como o governo podia transitar. Ele já até chegou a acusar o Zuckerberg, que é uma pessoa que ele ama de paixão. Dizer que o Zuckerberg tinha fraudado as eleições, porque ele fez uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, que é apoiar candidatos. Ele tem uma rixa muito séria com redes sociais. Então, no eventual governo dele, é muito possível que essa fricção com as redes sociais vai aumentar muito e a Truth Social vai surgir como a alternativa a essas empresas que ele não gosta. E, sobretudo, porque o Donald Trump reserva os principais pronunciamentos que ele tem a fazer na Truth Social. Recentemente ele tomou um tiro num atentado político, mas próximos daquele dia, o maior evento político que tinha acontecido até então era o anúncio do vice dele, que foi feito por onde? Pela Truth Social. Ou seja, quer você queira, quer não, em um eventual segundo mandato do Donald Trump, você vai ter que estar na Truth Social para acompanhar o que o presidente de uma das maiores economias do mundo está falando. E aí o problema é que é um lugar muito estranho, cara. É um lugar muito estranho. Você instalou? Eu instalei, eu cometi... Criou sua conta? Eu ajoelhei no milho. Elton Maga. Elton Maga. Assim que você entra lá, você é obrigado a seguir pelo menos 3 pessoas. Ganha uma viagem para Pensilvânia. Se você adivinhar quem que é a primeira pessoa que essa rede social sugere para você seguir. Donald Trump. Nossa, você é bom nisso, hein, cara? Eu faço uma leitura política muito boa, assim. Mas aí vem outras pessoas muito próximas do núcleo duro dele, como o filho, a esposa, até coisas estranhas, tipo o Breitbart News. Ah, é? Estranha pra nós. Né? Vários perfis do QAnon. Uhum. Ou seja, a rede social já te empurra para um lado meio estranho, sabe? Uma conversa meio estranha. E é lá que surgem as principais teorias da conspiração sobre republicanos. É uma coisa ensandecedora. Se você não soubesse que tinha acontecido o atentado ao Donald Trump, você imaginaria que ele foi executado pelo Biden, se você entrasse lá. Tipo Biden de sniper? Exato. Que loucura. Mas o Trump não é amiguinho agora do Elon Musk? Porque ele tinha treta com o Twitter, porque o Twitter, né, não era do Elon Musk. Agora eles são amiguinhos. O Elon Musk, depois do tiro, anunciou doação, né, pro apoio, pro Trump. Como é que será que vai ficar isso, hein? Cara, é um bom ponto, porque parece que tá rolando um mixed feelings nessa relação. Uhum. Do mesmo jeito que o Elon Musk
é um apoiador do Trump, inclusive com dinheiro, Isso. o Trump não tá dando as caras lá no X. Porque, inclusive, quando eles desbloquearam, porque ele tava bloqueadão, né? Sim. Tava de bloco Aham. no X, no Twitter. Depois, quando desbloquearam, ele até agradeceu. Falou, valeu, mas vou continuar aqui na minha. Valeu, falou. Mas Acho que ele até tweetou né? Quando ele foi, acho que indiciado, alguma coisa assim. Mas Sim. depois ele não... Ele usa a Truth, né? Ele usa a Truth, inclusive porque ele tem um acordo comercial com a Truth. Uhum. Quando são assuntos não políticos, ele se comprometeu a só publicar nas outras redes sociais 6 horas depois de publicar na Truth. Eu tenho um acordo de exclusividade com a rede social, eu nunca vi isso. Mas como eu disse, a relação com o Musk é algo flexível, mixed feelings, porque o Partido Republicano elaborou um documento de como vai olhar para o setor de tecnologia num eventual segundo mandato do governo Trump. E tem algo lá que é muito interessante para o Elon Musk, porque o Partido Republicano já mencionou que vai apostar com tudo nas viagens espaciais e na exploração espacial. Uhum. E um dos maiores interessados nisso é o Elon Musk por causa da SpaceX. Ou seja, não posta numa, mas dá dinheiro para outra. Vai dar muito dinheiro. Então... E os planos dos republicanos são bem ousados, né? Porque eles não estão só dizendo que eles querem voltar para a Lua, mas como eles querem ir para Marte. Já tem missão marcada para a Lua, deu alguns problemas na SpaceX, que é justamente a nave que vai levar os astronautas da NASA para lá. Ou seja, é uma missão bastante ousada pensar em explorar Marte. Mas eles não querem só fixar pontos específicos em planetas que estão no nosso sistema solar. Eles também querem explorar a órbita terrestre, ou seja, levar pessoas para morar na órbita terrestre e trabalhar lá. É uma coisa muito ousada, por assim dizer, e é algo que o Trump quer fazer disso uma vitrine do ponto de vista da tecnologia do governo dele. Para além disso, também tem uma aposta muito grande nas criptomoedas. Todo o entorno do Trump aposta muito que as criptomoedas vão ser o futuro da economia dos Estados Unidos. Tanto é que nesse documento do Partido Republicano é mencionado que eles querem criar uma criptomoeda do Banco Central dos Estados Unidos. Já pensou isso, cara? Uma moeda do Banco Central dos Estados Unidos para competir com Bitcoin, com Ethereum. E para inteligência artificial, o que eles estão pensando? Para inteligência artificial, eles têm planos ousados, mas você já sabe de algumas coisas e tem informações sobre o que eles estão pensando, né, cara? Eles têm um jargão, né? Qual que é o jargão? Não tem o MAGA, né? Que é o Make America Great Again, né? Certo. E tem o Make America First in AI. Ah, não é hoje? Tem que avisar que eles já são, né? Já são. Já são os líderes de inteligência artificial, mas eles têm planos ousados, né? Também para a inteligência artificial. Mas acho que é importante a gente trazer um outro elemento para essa equação aqui, que foi, como você colocou, o Trump escolheu já o seu vice. E o vice é o senador, né? J.D. Vance, né? J.D. Vance. Aqui, como a gente costuma, né, fazer rebranding de coisas, a gente pode chamar ele de DJ Vance. É o DJ Vance. O DJ Vance, que é um Que senador republicano, né, de Ohio. Que música que o DJ Vance vai tocar? Ah, puta, não sei, hein? A gente vai ter que ver se ganhar, o que vai rolar na posse. Uhum. Mas, cara, ele tem uma posição também muito relacionada à questão de tecnologia, né? Ele também já fez parte desse ecossistema de tecnologia. E ele tem algumas visões muito específicas, né? Então, por exemplo, sobre inteligência artificial, ele é super a favor de uma desregulamentação da inteligência artificial. Ele acha que não necessariamente precisa ter uma regulação de inteligência artificial. Então, isso é favorável para as big techs. Vai um pouco contra a ordem executiva do próprio Biden, que foi uma ordem bastante complexa, mas boa, porque foi bastante setorial. Então, Departamento de Educação, você vai pensar e vai fazer um estudo do que a inteligência artificial pode agregar e onde estão os desafios. A mesma coisa para a saúde, né, para diversos setores. Mas ele é a favor de liberou geral, o que pode ser bom para as big techs. Só que, ao mesmo tempo, ele é totalmente favorável a ter um controle maior das big techs, porque na visão dele ele acha que as big techs elas se tornaram tão grandes e tão poderosas que elas acabam diminuindo, prejudicando a capacidade de inovar das pequenas e médias empresas. Então ele também tem uma rixa com as grandes plataformas. De um lado é o Libera Aí, Libera Aí. desculpa o trocadilho, e do outro é o
Mas não tanto para as Big Techs. Não tanto. Só que no caso da inteligência artificial, hoje quem domina e, enfim, todo esse cenário acaba sendo as Big Techs. Então tem uma coisa meio contraditória ali, né? Mas é interessante ver, assim, de uma maneira clara, uma posição contrária a esse poder enorme que as Big Techs têm. Né? É um morde e assopra, do mesmo jeito como ele tá fazendo com o Musk. Não tá no X, mas vai apoiar a SpaceX, incentivar né? a SpaceX, Exato. vai Então, desregulamentar a IA, mas vai pegar no pé das Big Techs. Mas esse pegar no pé não é do ponto de vista da regulação. não, é do ponto de vista até econômico, sabe? Ele acha que às vezes pode entrar até uma lei antitrust, algo nesse sentido, assim. Ele é bem crítico, até porque eles têm não só o nosso amigo DJ Vance, mas o próprio Trump, ele tem uma rixa, né? Então com o Zuckerberg, assim, o Trump sempre foi muito crítico ao Facebook, né? Assim como o Musk também é muito crítico ao Facebook e ao Zuckerberg também. E o curioso pensar nesse morde e assopra é que o escrutínio às redes sociais começou justamente no governo Trump. E o governo Biden só intensificou esse tipo de ação. Mas outra coisa que começou no governo Trump também eram as diretrizes que normatizavam, traziam padrões de uso de inteligência artificial dentro das repartições públicas. O Trump nem estava pensando em inteligência artificial generativa naquela época. Tinha, né? Nem tinha. Nem tinha. Comercial, do né? jeito que a gente conhece hoje, mas ele já estabeleceu alguns padrões e estabeleceu algumas regras. É claro que a gente tem que fazer um contraponto aqui, uma ponderação de que a administração federal norte-americana aprendeu a lidar com a loucura do Trump. Enquanto ele falava algumas coisas muito doidas, tinha gente trabalhando e fazendo com que a máquina pública funcionasse e não jogasse a banheira com um bebê com a água fora e tal. A coisa funcionava de alguma forma. E foi bom você falar do nosso DJ Vance, porque ele tem laços muito estreitos com figuras muito proeminentes do Silicon Valley. Silicon Valley, que é o lar das maiores empresas de tecnologia e é onde surge a inovação nos Estados Unidos. Claro que hoje em dia tem algumas coisas surgindo em outros lugares por lá, mas sempre foi e continua sendo um celeiro de novas tecnologias. Ele tem muitos parceiros lá no Vale do Silício e é uma galera que tradicionalmente apoiou os democratas. E agora eles estão se bandeando para o lado do Trump justamente com essa promessa de maior desregulamentação, menor carga tributária. Ou seja, a galera não está olhando tecnologia, está com olho no dinheiro, né? Uma das promessas justamente é a diminuição de impostos, né? Então, isso o Trump vem ganhando um apoio bastante forte, né? Dentro dessa comunidade técnica, assim, né? Porque isso vai beneficiá-los bastante, né? E também tem, acho que, um ponto que a gente pode discutir, assim, que é a relação geopolítica, né? Como que vai ficar essa relação com a China. Lembrando que foi no governo Trump que começou a história de banir o TikTok. Aí depois o Biden botou isso em prática, né? Porque o projeto de lei, né? Que ou o TikTok é vendido por uma empresa americana ou ele vai ser banido, né? Então tem um prazo aí de 6 meses. Foi aprovado na Câmara, no Senado, o Biden sancionou, e aí o Trump falou, isso é uma loucura, né? Sou contra isso, que vai banir TikTok, né? Claro, porque tem aí toda uma questão eleitoral, né? Então o Trump também está falando isso para sinalizar para uma geração mais nova que está ali, né, no TikTok, e também para os influenciadores, pequenos negócios que usam TikTok como uma fonte, né, de receita. Né? Então tem uma questão eleitoral. Quero ver como é que vai ser o discurso depois que ele for eleito. Né? E aí, vai apoiar o TikTok? Não vai? Como é que vai ficar isso? Né? A memória do Trump tem o tamanho de um Reels, né? Dura 1 minuto e meio. E a questão com a China é crucial para o futuro da tecnologia, porque cada vez mais as empresas norte-americanas têm uma intersecção com a China, que tem se tornado um desenvolvedor muito potente de tecnologia e em inteligência artificial. O Trump pode ficar tranquilo, porque a China ainda vai demorar para se tornar a primeira nessa corrida, mas eles estão tentando com muita força. Então, as relações que ele tiver com esse país vão ser cruciais, inclusive, para como essas empresas vão se desenvolver dentro dos Estados Unidos. Mas é de se pensar também como esse posicionamento, caso o Trump venha a ser o presidente, pode afetar o Brasil. A gente está num momento de discussão de regulamentação da inteligência artificial por aqui, e esse movimento ganhou força, sobretudo porque tem toda uma conjuntura
política de fora do Brasil que leva a discussão para esse lado, que pressiona que países pensem em uma regulamentação própria sobre inteligência artificial. O Biden lançou foi muito fundamental ao fazer isso com a diretriz sobre inteligência artificial. A Europa também fez isso, mas se o Trump reverter essa política, e ele está prometendo que ele vai fazer isso, eu penso e imagino como vai ser essa discussão aqui no Brasil. A gente já estava num momento em que estava para votar a regulamentação, que já passou pela Câmara, está no Senado, e teve um arrefecimento por causa da pressão das Big Techs e muito provavelmente não vai ser votada até as eleições municipais, mas conforme a corrida eleitoral norte-americana começar a pegar no breu, como se fala lá em Cotia, muito possivelmente essa discussão vai virar pó. Se o Trump vier com uma ideia muito... Eu acho que, assim, o poder dos Estados Unidos de influência é muito grande, né? De influenciar... Ele não precisa influenciar diretamente, né? Ele pode, só pelo seu comportamento e pelas suas decisões, ele influencia toda a mentalidade política de outras regiões. Então, eu acho que existiu um paradigma aqui no Brasil muito inspirado na visão da União Europeia, né? Então, você tem um jargão que se fala, né? Os Estados Unidos cria, a China copia e a União Europeia regula, né? Eu acho que a China copia eu já estou achando muito exagerado. Eu acho que a China está criando muita coisa nova e quem não está atento a isso vai ficar para trás. Mas o fato é que, sim, né? Se tem alguma coisa correta desse jargão que circula tanto aí é que a União Europeia ela é sempre uma das primeiras a trazer um processo mais regulatório da tecnologia. O que pode ser bom, porque traz algumas regras para o jogo, o que pode ser negativo, porque pode impactar o mercado local ali. Só que é um mercado muito maduro, né? Então eles se arrumam de outra forma. Agora, para o Brasil, a gente vai ter que ver como é que essas mudanças, né, políticas vão afetar, inclusive, essa questão da regulação, né? Porque estava previsto para... A ideia original do Brasil era tentar aprovar esse projeto, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Esse projeto que cria o marco regulatório da inteligência artificial, que fosse sancionado pelo presidente para que o Brasil pudesse levar essa ideia para o G20, para a reunião, para o summit que vai ter dos líderes do G20 no Brasil, no Rio de Janeiro. Só que a gente já viu que não vai dar, porque o negócio teve muita pressão, principalmente de empresas, a CNI fez uma pressão muito grande, as Big Techs também, precisa de mais discussão. Eu acho que, de fato, tem alguns pontos ali que até eu mesmo fico confuso, não entendi muito bem, não sei como seria colocado em prática, não sei como afetaria o mercado nacional, acho que precisa de um debate maior. Só que o ponto é que agora, segundo semestre, temos as eleições municipais. E aí, por questão do timing, né, eu acho que a discussão sobre inteligência artificial vai voltar com força no momento em que a corrida eleitoral dos Estados Unidos vai estar se definindo ou já vai estar definida. E aí a gente vai conseguir ter uma visão melhor para onde a coisa caminha. Você é muito otimista. Não sou otimista, estou tentando, sei lá, fazer conjunturas aqui. Eu já estou imaginando, só para a gente encerrar o programa, qual vai ser o seu nickname na Truth Social, caso essa rede social pegue para valer aqui no Brasil. Didi Maga. Didi Maga, cara. Já vou criar. Corre agora para pegar essa arroba, hein? Vou pegar garantir meu nome na Truth Social. Uau.